Bom dia, a paz do Senhor a todos os meus irmãos. Feliz de estar aqui hoje com vocês. Sérgio, eu estava pensando nisso, você precisa voltar da aula. E aí a gente escutou a sua voz agora, eu acho que foi uma confirmação. Queridos, vamos ao que interessa. Sei que Deus tem muito para falar aos nossos corações hoje, e eu peço a Ele um espírito de edificação, de crescimento no nosso meio nessa manhã. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no texto que está na Epístola de Tiago, finalzinho da Bíblia. Vamos ler o capítulo 1, versículos 2 ao 4. Texto pequeno. Pequeno, mas muito poderoso. Amém? Eu escuto algumas folhas virando. Vamos lá. Diz assim o texto: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sem que lhes falte nada. Perfeitos e íntegros, integrais. Deixa eu contar para vocês, antes da gente começar a falar sobre o texto. Todos sabem, talvez quase todos saibam aqui, o Bernardo passou por uma cirurgia esse mês que passou. E teve um processo, desde novembro nós estamos atrás disso, construindo, e ele ia operar com um médico, depois voltou-se para outro, enfim, esse segundo médico, ele teve um cuidado maior com a vida do Bernardo, e ele pediu para o Bernardo fazer um teste. E é um teste chamado idade óssea. Eu acho que muitos aqui já conhecem, para saber se o jovem ainda está em crescimento, porque aquilo ali altera a forma da cirurgia, a metodologia. E nós fizemos o teste, voltamos lá com raio-x das mãos, e o médico pergunta para o Bernardo na consulta: você quer crescer mais? E Bernardo, com seu 1,90 m de altura, já aos 16 anos, acabou de fazer, ele fala: não, tio, porque esse médico, inclusive, é amigo nosso. Não, tio, não posso. Eu acho que 1,90 m está bom para mim. Mais do que isso. E aí ele fala: olha, o seu teste ele deu com a idade menor do que a sua, então provavelmente você vai ainda crescer de 5 a 10 centímetros. E o Bernardo falou assim: a mesma coisa que vocês estão falando. Poxa, como é que daqui a pouco eu vou sentar no banco do ônibus, Vou ter que chegar minha perninha para o lado, enfim, algumas dificuldades. Eu acho que ele estava pensando até em outra coisa, mas não vou falar para vocês aqui. Vai ter que arrumar uma menina maior. Enfim, essa pergunta, ela ficou se repetindo. Você quer crescer mais? Você quer crescer mais? E hoje eu pergunto para vocês: vocês querem crescer mais? Querem mesmo? Todos entendem que nós estamos falando de uma vida espiritual, A vida espiritual, ela se dá o início com um novo nascimento. E nós nascemos de novo, assim como Jesus falou com Nicodemos: você precisa nascer de novo. E naquele momento nós nascemos de novo, mas nós nos tornamos como uma criança. E essa criança, ela vai começar a sua caminhada, e essa caminhada de crescimento, ela precisa ir até o final da nossa vida. Por isso que nós demos
O título dessa mensagem, Até o Fim. Aquele que para, acha que está estagnado apenas, mas ele está andando para trás. E nós acreditamos que muitas pessoas começaram a vida de uma forma e terminaram a vida de uma forma amaldiçoada, porque perderam tudo aquilo que tinham ganho. Eu não quero entrar aqui em pormenores teológicos, como que se dá essa doutrina da salvação, mas nós precisamos, até convergindo uma doutrina com a outra, nós entendemos que aquele que é salvo, ele precisa estar em um processo de crescimento. E nós precisamos, como cristãos, questionarmos a nossa própria fé o tempo todo. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou crescendo? Ou será que eu estou retornando a um estado pior do que no início? A Epístola de Tiago, ela foi escrita mediante muitos problemas. A gente fala muito da igreja do primeiro século e a gente acha que a nossa igreja precisa parecer com a igreja primitiva, e ela realmente parece, porque a igreja primitiva ela já tinha problema no primeiro século. Então, os problemas que se levantavam eram os seguintes: as pessoas tinham uma profissão de fé, mas a sua vida não condizia com essa profissão de fé. Existiam provações e tentações, ricos e pobres, ricos sendo tratados com exclusividade, pobres sendo explorados pelos ricos, fofoca e maledicência dentro da igreja, pessoas disputando por cargos, principalmente de ensino, conflitos e divisões decorrentes de tudo isso. E aí, Tiago vem escrever a sua epístola, e a epístola de Tiago é uma epístola muito prática. Ele vai ensinar cada momento o que a gente precisa fazer em determinadas situações, porque aquela epístola que ele usava para aquela igreja é a mesma fórmula que nós usamos para a nossa igreja. E no versículo de 2 a 4, ele estabelece uma fórmula que vai servir para todo o resto das epístolas. Vocês querem ver? A fórmula é provação, perseverança e crescimento para a perfeição. No capítulo 2, por exemplo, ele vai falar sobre as obras, como a confirmação da fé. E as nossas obras, elas precisam ser diferentes das obras do mundo. O mundo não conhece a verdade, mas nós conhecemos. Então, as obras do cristão, elas precisam mudar o nosso caráter enquanto caminhamos. Isso implica numa mudança de direção. No capítulo 3, ele vai falar sobre a língua, controle e sabedoria. Nós temos a língua é como um navio desgovernado, ele diz. Enquanto nós estamos pensando nas piores coisas, nós temos talvez o que se chama de ato falho. Às vezes você deixa soltar uma coisa que o seu coração está cheio, e a pessoa logo percebe: por que ele falou isso? Eu não preciso estar falando mal de alguém exatamente, ou fofocando para que as pessoas saibam o que está no nosso coração. Nossa língua, ela o tempo todo vai mostrar o que está no nosso coração. Então nós precisamos construir uma sabedoria para que nós falemos aquilo que é bom, porque aquilo que é bom está no nosso coração. E ele vai ensinar isso o livro todo, mas a aprovação é o que parece que inicia esse processo. E essas dificuldades, elas funcionam como alguns testes para a vida do cristão, para provar mesmo. Então, são provações que são comuns aos cristãos. Quem tem provação aí? A Bíblia fala: alegrem-se com as provações. Vocês estão alegres? Vocês estão se alegrando com as provações que vêm sobre a vida de vocês? Oh, Deus, obrigado. Obrigado por essa dificuldade. Está todo mundo rindo? Por quê? Nós somos cristãos autênticos, e o cristão autêntico ele precisa ser, de certa forma, maluco. Obrigado, Senhor.
Mas para ele ser maluco, porque ao mundo parece loucura, mas aquele que detém a verdade é o melhor do mundo, é o que faz mais sentido. Quando a gente enxerga a verdade, não existe outro sentido senão aquilo que Deus fala ao nosso coração. E essa provação, ela produz perseverança, e a perseverança nos leva ao amadurecimento e perfeição e contentamento. Vamos primeiro às provações, vamos falar sobre cada uma dessas provações, nós vamos falar sobre a perseverança e nós vamos falar sobre aquilo que nos dá perfeição, nos leva à perfeição. No capítulo de João, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo aqui que o crente vai passar por aflição. Não estou dizendo aqui que a nossa vida precisa ser pautada em aflições, mas certamente todos nós passaremos por aflições. O que eu estou preocupado em dizer isso? Porque em muitos lugares existe uma pregação triunfalista, de que o crente que passa por aflição, ele está em pecado. Isso não é verdade. E que o crente que está servindo ao Senhor, ele está tudo certo com a vida dele. Nada lhe falta, está tudo bem. De certa forma isso é verdade, mas nós precisamos entender até que ponto, de que forma nós precisamos enxergar isso. Então as perguntas que nos vêm: quais são as provações que enfrentamos e como lidar com elas? A provação, no sentido original da palavra, essa provação que Tiago fala, é uma tentação ou teste. É um teste de confiabilidade. Há muito tempo eu sou um cara antigo, então talvez eu não sei se eu estou usando o exemplo errado. Existia a ISO 9000, né? Ainda é isso, que depois veio 14.000 e tal, e foram adicionando. O que era isso? Era um certificado que se dava depois de alguns testes para dizer se aquele produto ele tinha qualidade. E nós temos aprovação como os testes para que os cristãos sejam provados em sua qualidade. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui. Deus nos testa o tempo todo. Mas Ele não está fazendo um teste simplesmente para dizer: o Rodrigo, ele foi testado e foi rejeitado, então joga fora. Não, pelo contrário, Ele usa esse teste para o nosso crescimento. Eu sempre me perguntei, existe uma questão que para mim é uma das grandes questões e que os ateus usam muito. Se Deus é bom, por que Ele criou o mal? Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que Deus criou o mal? Podia ser tudo mil maravilhas. Mas o homem pecou e o homem se distanciou de Deus e naturalmente nós estamos envolvidos com o mal. Mas por que Ele permitiu? Não sei. Não sei dizer, nem vou tentar dizer para vocês. Eu sei que o mal é bom. Olha só que loucura. O mal é bom na vida do cristão. Porque nós sabemos que a nossa vida ela vai durar pouco aqui na terra. Mas vai durar eternamente nos céus. E esse mal, ele precisa fazer o bem na nossa vida. Mas para ele fazer o bem, nós precisamos enxergar o mal da forma correta. Com humildade, primeiramente. Porque o mal em nós, de uma forma orgulhosa e arrogante, ele é ruim. Mas quando nós nos tornamos humildes, nós sabemos que nós não merecemos por causa do pecado que existe em nós. E porque nós não merecemos, nós entramos em contato com o único que pode nos ajudar na hora do mal. E essas provações, elas vão ser tanto as internas quanto
externas. A gente está pensando em problemas, né? Muitas vezes os problemas vêm até nós como uma pessoa que nos persegue, ou uma calamidade que nos atinge. Esses são problemas externos. Mas existem também os problemas internos. Nós somos testados em nossas tentações. As tentações nos sobrevêm de uma forma sorrateira. São testes que diariamente, por melhor que você esteja em Deus, você vai sofrer. Jesus sofreu tentações. E essas tentações, às vezes, vêm por desejo da nossa carne, que se chama concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todas essas questões que nos atingem, elas vão nos levar, muitas vezes, a fazer aquilo que não é o melhor para nós e, com certeza, o que Deus não quer para nós, porque Deus quer sempre o bem. Então, por isso, até na própria carta de Tiago, Tiago vai dizer que não pense que as tentações vêm do Senhor, porque as tentações vêm do mal que existe em nós mesmos. Mas quando nós falamos em provação, para mostrar que as provações são boas, eu entendo que as dificuldades, elas trazem um gostinho a mais na nossa vida. Eu sei que algumas pessoas, elas têm maiores dificuldades emocionais, vamos dizer assim, fraquezas emocionais, de ânimo, depressão. Mas você pega uma pessoa que lutou do início até o final da vida com questões externas de pobreza, e é mais difícil. Eu não tenho esse índice para mostrar para vocês, mas está me vindo agora, e eu acho que é mais difícil essa pessoa ter esse tipo de problema, porque a pessoa foi forjada durante a vida inteira nessas questões. E as questões emocionais, aquilo que as pessoas que têm mais riqueza, elas dão tanto valor para isso, tanto valor para o meu eu. Essas questões parecem que passam despercebido. As pessoas parecem que têm eu não mereço, eu vou me preocupar com a sobrevivência, e atrás dessa sobrevivência eu vou vencendo cada batalha na humildade, e essas questões passam ao largo. As dificuldades, muitas vezes, elas nos dão um ânimo para enxergarmos quem nós verdadeiramente somos. Não fosse por isso, a igreja que mais cresce é a igreja que passa por mais dificuldade. Ouvindo um relato recente de Roland Baker, esposo de Heidi Baker, lá em Moçambique. E Moçambique começou a passar por algumas perseguições políticas, e ele fala: nós já tínhamos passado pelo norte para evangelizar aquelas pessoas refutaram o evangelho, elas negaram o evangelho, mas depois da perseguição, onde filhos foram mortos, mulheres foram mortos, maridos, nós voltamos lá, e o evangelho, ele foi pregado, e foi aceito de uma forma muito natural. Durante o Covid-19, nós vimos em nosso meio quantas pessoas se voltaram para Deus, curiosas, quem é Deus? Porque as pessoas começam a se sentir insuficientes e agora elas se voltam a Deus. Mas nós, no nosso meio, na nossa congregação até, são tantas facilidades que a gente esquece do principal, que é o Senhor. Sansão, ele ia lá, lutava como um leão contra os filisteus, vencia batalhas incríveis, mas de repente, como estava tudo na boa, tudo numa nice, Sansão encontra uma donzela filisteia, e ele começa a cair. Davi fugia de Saul,
Era um pastorzinho que vivia nos pastos com as ovelhinhas e de repente ele é ungido como rei de Israel. Mas isso não veio assim. Deus foi preparando Davi. E ele começou a trajetória dele da pior forma, né? Aos olhos humanos, fugindo, sendo perseguido. Mas ali Deus estava forjando aquele homem para que ele se tornasse um grande rei. E ele se tornou um grande rei, o maior rei de Israel. Só que quando estava tudo numa boa, e ele vai lá para o terraço, ele vê uma mulher e cai também. Quando a nossa vida ela passa por muita facilidade, talvez seja isso que nós estejamos buscando, as facilidades, né? A vida está difícil, vamos buscar facilidade, vamos resolver esse problema aqui, aí quando chegar ali na frente vai estar ótimo, aí eu vou poder viver da forma que eu queria. Mas a provação da fé, ela produz perseverança. Como que essas provações, elas vão produzindo perseverança? O que quer dizer essa palavra? Perseverança parece que é uma palavra que quer dizer assim, eu só me manter nisso, né? Mas para mim é uma palavra complexa, ela vai multiplicar o entendimento, porque ela não simplesmente significa nós nos mantermos firmes, é um dos significados dela. Perseverar, manter firme, vamos até o fim, como acabou de ser dito. Mas eu te pergunto, como ir até o fim nessa loucura toda? Se fosse fácil, ninguém se perdia. Vou aceitar Jesus, levanto minha mão, venho aqui na frente e eu vou até o fim. Mas nós vemos que muitas pessoas vão caindo no meio do caminho. E a perseverança é o resultado, é o aprendizado resultante do que insiste e é constante. Nós precisamos ver a perseverança não só como uma insistência, mas como um aprendizado. Eu amo ao Senhor e eu persevero nele. O que isso quer dizer? Eu sou constante nele, eu aprendo nele, porque ele não me decepciona. E enquanto eu persevero, a minha fé é construída. Na palavra original, diz que perseverante é resistência, constante, firmeza, paciência, contínua e permanente. Nesse texto. Num outro texto, perseverança que prevalece da relação com Deus. A nossa perseverança precisa prevalecer da nossa relação com Deus. A nossa perseverança precisa prevalecer da nossa relação com Deus. Se não houver relação com Deus, não existe perseverança na nossa vida. E eu vou mostrar por quê. Aliás, Paulo mostrou por quê. Para ficar melhor explicado essa ação de Deus, essa dependência nossa, Paulo fala em Romanos 5, 3-5. E não somente isso, mas esses caras, eles se falavam, eles tinham a mesma língua, eles conheciam as mesmas coisas. Enquanto Tiago estava falando lá em Jerusalém, Paulo estava falando aos romanos a mesma coisa, de uma forma um pouquinho diferente, melhor explicada. Pedro estava falando lá também, em 1 Pedro nós vamos ver essa fórmula se repetindo. E diz assim Paulo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E agora a explicação. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está passando por provação? Busca Deus,
Busque a resposta no Senhor e Ele vai derramar o amor dEle, Ele vai derramar a sabedoria dEle, Ele vai derramar a revelação da direção do caminho. É um processo de motivação que nos traz alegria. Por isso é tão louco para o mundo você falar: tenho alegria na provação. Porque o crente, quando enfrenta uma provação, ele vai buscar a resposta em Deus. Eu sei que muitos aqui não fazem isso. Por isso que a gente fala o tempo todo: vocês estão orando? E aí parece um pedido religioso, né? Vocês ajoelham, Senhor. Quanto tempo? Vocês estão lendo a Bíblia? Leram quanto? Eu tenho isso com meus filhos. Meus filhos estão lá em casa e a gente tem meio que uma fórmula legal de falar com eles, né? Nós falamos: já leu a Bíblia hoje? E eu já senti, a Vivian fala isso muito também, nós precisamos ensinar o nosso filho a ler a Bíblia. Porque não é só chegar, sentar diante desse livro, abrir a página e ficar lendo letra por letra. É buscar respostas. Você precisa perguntar ao Senhor a cada momento da sua vida qual é o melhor caminho, qual é a solução para cada problema que se apresenta na nossa vida. Sabe o que acontece comigo? Às vezes eu estou passando por um problema, coisa relacional, natural da vida, e eu ajoelho o meu joelho no chão, eu boto o meu joelho no chão e Deus me fala uma forma que eu tenho certeza que eu não estava pensando, porque eu estava pensando em enfrentar, é o natural da nossa carne, né? E aí Deus fala com a gente: entra com a palavra de perdão. Ocorre isso com vocês? E aí, quando você vai no perdão, é a solução real para a coisa. Costumo dizer que entender a Bíblia, o que está escrito nela, não é difícil. O difícil é praticar. Mas nós aprendemos quando nós praticamos. Se nós apenas lermos a Bíblia, nós não estamos aprendendo. E a prática vai seguir essa fórmula. Nós vamos enfrentar situações nas nossas vidas que nós vamos precisar falar com Deus, Ele vai precisar esclarecer coisas às nossas vidas, nós vamos experimentar fazer isso, e dali sai o nosso crescimento espiritual. E a vida do cristão precisa ser assim, do início até o final, até o último dia nós estaremos crescendo em Deus, e nós estaremos vacilando. Vou confessar um pecado para vocês. Outro dia eu falei um palavrão. Escandaliza? Eu não falo palavrões. Mas eu fui levado a uma situação específica que saiu um palavrão da minha boca. Aí eu falei assim: cara, isso ainda está dentro de mim. Caramba! Tem que tomar cuidado. E aí eu fui falar com o Senhor, e eu me arrependi, e eu estou agora confessando o meu pecado a vocês. E foi num momento de ira, pior ainda. Na nossa vida nós vamos passar por testes. Os testes não estão errados. A forma inicial de você responder ao teste talvez não esteja tão errada. O problema é você perdurar naquela resposta errada. Nós precisamos nos voltar ao Senhor o tempo todo, buscando a presença dEle em nossas vidas. Nós somos fracos, irmãos. Eu não preciso dizer muito, eu sei que aqui, no meio de nós, existe muita maldade nas mentes e nos corações. Essa semana eu estava precisando fazer um plano de celular, fui na loja da Vivo, lá no Plaza. E aí, enquanto eu conversava com a atendente, a Camila e o Bernardo começaram a ver os aparelhos, né? Olha esse aparelho e tal, não sei o quê.
Aí foram testando, aí a Camila voltou aterrorizada para mim. Papai, eu fui fazer uma pesquisa no Google, e sabe qual que estava lá no primeiro item da pesquisa lá do histórico? Pornô. Na loja. Aí eu aproveitei. Filha, as pessoas, elas têm uma maldade muito grande na cabeça. O problema é que nós olhamos para as pessoas, para as fisionomias, e nós não vemos a maldade que existe na mente das pessoas. Aí eu chamei ela, falei, vamos olhar as pessoas que estão aqui. Aí ela começou a olhar para cada um que estava na loja. Aparentemente nada de errado. Aí eu falei para ela, você sabe que pode ter sido qualquer uma dessas pessoas que escreveu isso naquele celular? Irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos fracos, e nós precisamos estar fortalecendo todo o tempo, porque nós somos levados a todo tempo a sairmos da nossa direção em Deus. E o nosso crescimento, ele precisa se direcionar a um fim. E o fim é a perfeição. Não quer dizer que uma pessoa que está aqui, eu possa dizer assim, ninguém é perfeito, ok. Mas existem parâmetros que eles precisam de uma maior atenção. Eu falei que o início da caminhada se dá com o novo nascimento e o final no final da vida, beleza. Mas eu começo a pegar algumas pessoas que nasceram de novo há 20 anos, 10 anos que seja, 5 anos, muito tempo. E a gente começa a ver que essas pessoas não estão tendo crescimento. Elas estão estagnadas e a gente não sabe o que está acontecendo com elas. Dentro da igreja tem muito disso. As pessoas entram achando que é um mar de rosas viver como cristão. E elas simplesmente param de se questionar sobre o que é certo, o que é errado. Elas simplesmente entram numa onda. E daqui a pouco você vai ver que você está no meio de um evangelho de prosperidade, que só prega vitória, e aí você fala, é isso aí, vamos lá. E daqui a pouco você está buscando a sua carne, sem você perceber, porque é sutil. E assim vêm os enganadores. Existe um outro verbo, estamos falando sobre perseverança, mas existe um outro verbo, que é muito parecido com perseverança, mas é diferente. Persistir. Os dois vão falar sobre uma insistência, os dois vão falar sobre uma perdurança, mas persistir ele tem uma conotação negativa. Não sei porquê, mas me vem aquele ditado, errar é humano, mas persistir no erro é... Burrice é o popular, né? Eu uso tolice, mas existe, esse ditado é tão antigo, dizem que Sêneca, lá nos primórdios ele escreveu isso, ele falava, mas o erro persistir no erro é diabólico. Faz mais sentido, não faz? Para a gente, nós cristãos. E aí, você vai entender que perseverar, vou falar sobre persistir primeiro. Persistir, ele trata de uma obstinação insistente, uma teimosia. Aquela pessoa é persistente, não desiste nunca. Legal, tem um objetivo, normalmente individual, egoísta, e ele vai na própria toada, muitas vezes no engano. Enquanto isso, nós temos o que nós estamos falando aqui, perseverar, né? No bom sentido, melhor da palavra, perseverar na fé, perseverar em Deus.
E aquele que persevera, ele busca, ele quer uma constância, mas uma constância em quê? Uma constância em aprender, uma constância em perseverar naquilo que é bom. E ele tem não só um objetivo, ele tem algo que é muito maior do que um objetivo, que é um propósito. E ele busca o tempo todo na vida dele a clareza, a verdade. Então ele não tem as próprias verdades estabelecidas, ele simplesmente vai buscar o seu propósito de vida segundo aquilo que ele ouve de Deus. Existe um exemplo que no meio corporativo é muito usado. Imagine 2 homens, e um persistente, outro perseverante, e diante deles um desafio. Eles precisam entrar dentro de uma floresta, tem que montar uma trilha, não tem um caminho certo, mas eles precisam apenas com uma bússola na mão, atravessar de um ponto A para um ponto B. E eles entram nessa floresta e começam a investir contra aquela floresta, e logo vêm os obstáculos, que são as provações. E naqueles obstáculos, tem os obstáculos naturais, mas também tem os obstáculos emocionais, cansaço, desesperança, dúvida. Tudo isso vem à nossa mente quando a gente está passando pelas provações. O persistente, ele vai investir contra aqueles obstáculos de uma forma que ele só está pensando no ponto B. E o ponto B dele é egoísta. Talvez o persistente chegue pela insistência lá no ponto B. Mas o perseverante, ele tem uma outra forma de encarar essa floresta. Ele vai se deparando com os obstáculos, e diante dos obstáculos ele para, reflete, busca uma saída. O persistente, diante de um riacho, ele fala: olha, é mais rápido eu atravessar aqui, a bússola está dando para lá. E ele simplesmente vai e atravessa o riacho no meio, se molha. Para quem faz trilha, sabe qual é a dificuldade de se molhar numa trilha. Pode custar até a própria vida dentro de uma floresta. Mas o perseverante, ao refletir, ele acha que é melhor dar a volta um pouquinho mais longa para poder chegar do outro lado seco. E aí eu falo sobre a vida de 2 crentes. Imagine agora 2 crentes, um persistente e outro perseverante. Perseverante o tempo todo vai ser flexível, perguntando a Deus qual é o melhor caminho. O perseverante vai olhar para si próprio com humildade e dizer: eu não sou capaz, o meu Senhor é capaz. Mas o persistente, ele vai dizer: eu sei de tudo. E eu vou por esse caminho, eu vou insistir, eu vou lá. E o persistente tem uma probabilidade de se manter no engano muito maior do que o perseverante. A não ser que Deus vá lá e toque de uma forma sobrenatural sobre o persistente, ele não vai sair daquele caminho. E ele vai até o fim na direção errada. Eu falo isso porque a religiosidade, ela nos traz essa característica da persistência. Nós não podemos ser religiosos, irmãos. Nós estamos aqui para construir uma caminhada com Deus que não é religiosidade. E eu falo para vocês e faço a seguinte pergunta: vocês já se perguntaram o que está errado na nossa religião? Uma loucura que nós temos hoje em dia, Instagram, YouTube, a gente ouve palavra de tudo quanto é jeito, e é um falando do outro, você fica perdido, porque cada um fala que tem a verdade. A maioria está persistindo e não perseverando em Deus. Talvez se estivesse perseverando, não estaria nem falando. Mas você entra num círculo vicioso
que em determinado momento os influenciadores, eles precisam daquele dinheiro, que é a profissão deles, eles precisam falar alguma coisa. Antigamente tinha os profetas, né, de plantão, aqueles que eram profetas profissionais, e eles chegavam muitas vezes nas igrejas e eles não tinham uma palavra do Espírito para dar, mas eles precisavam entregar uma palavra da carne. Quando vocês abrirem o seu Instagram e o seu YouTube, vocês pensem nos profetas de plantão. A cada provação, nós vencemos se a alegria for construída em nós. Talvez esse seja o sinal, porque nós aprendemos em Deus. Deus derrama o amor dele sobre nós e nós passamos para a próxima fase. E saímos daquela floresta como perseverante. Um cara que aprendeu, talvez abriu uma trilha, fez um mapa, construiu algo que não era só para ele, mas para aquele que vinha depois. E de repente ele até, provavelmente, né, se o perseverante estava na frente, ele foi ajudando o persistente. O perseverante, ele enxerga que existe um propósito maior que ele. E a perseverança, naturalmente, contém o propósito, uma condição, como uma condição de sermos perseverantes. Se você é perseverante, meu irmão, você tem um propósito. Você sabe qual é o seu propósito em Deus? Deus já te falou? Outro dia eu estava numa reunião e nós estávamos falando sobre os dons de Efésios, né? Nós temos o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, né? São 5. E a Bíblia diz que a todos nós esses dons são dados. Se você tem uma caminhada com o Senhor, você recebe esse dom, sabe por quê? Porque a igreja precisa desses dons agindo em conjunto para que ela seja integral. E eu nessa reunião, eu perguntava para as pessoas, você sabe qual é o seu dom? O que Deus já te deu? E essa talvez seja a primeira pergunta que você precisa fazer para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor me deu de dom já? E o que eu estou usando? Porque foi a pergunta que eu fiz nessa reunião. Vocês precisam ativar esses dons, vocês precisam buscar esses dons e melhor, mais, vocês precisam ensinar esses dons, porque esses dons não são feitos para ficarem conosco, eles precisam ser ensinados. Às vezes eu tenho um dom de pastor, mas eu não tenho de evangelista, eu quero aprender. Quem que vai me ensinar? Aquele que tem o dom de evangelista. Nesse caminho, nós precisamos ir descobrindo qual é o nosso propósito de vida. E Deus chamou a cada um aqui para fazer alguma coisa específica. O nosso propósito, inicialmente, já é esse: estarmos com Deus, adorando e glorificando o nome dEle. E aí muitas pessoas se perdem achando que é só isso. Eu já glorifico de certa forma, mas enquanto isso, na construção das suas vidas, nós estamos buscando a realização de nós mesmos. Eu estou construindo a cada passo. Os meus sonhos não dizem respeito àquilo que Deus quer fazer, mas àquilo que eu quero para mim. Eu não olho para o lado, eu não olho para o outro, é só eu. Deus não tem esse propósito na vida de nenhum cristão, posso afirmar para vocês. E esse talvez seja o maior problema da igreja hoje. As pessoas olhando para si, buscando as facilidades. Não é isso? A gente quer, né, falar, eu quero a casa própria, eu quero meus filhos criados de uma forma melhor possível, ou seja, que eles tenham independência financeira. Eu quero a minha independência financeira, eu quero construir a minha profissão da melhor forma, eu quero ser conhecido como isso, como aquilo. Eu tinha esse desejo, já tive esse desejo.
eu queria ser formado nisso, mas aí em determinado momento eu comecei a me perguntar por que eu quero isso. Você quer ser doutor? Mas por quê? Porque as pessoas aí vão me respeitar, vão falar, olha o doutor entrando ali. E eu encontro o meu propósito na humildade de não ser doutor. Eu encontro o meu propósito atendendo as pessoas mais simples, as pessoas mais necessitadas, tanto financeiramente quanto emocionalmente. No meu propósito, eu comecei a ver que eu tive uma carreira, que eu tive formações iniciais, eu estava perdido, sem maturidade, e de repente eu começo a estudar algo que faz total sentido na minha vida. Útil demais. Não digo que as outras coisas não são úteis, muito pelo contrário. E hoje eu sei que Deus me levou por um caminho que talvez precisasse passar por essas coisas, e eu dou glória a Deus porque Ele fez assim. E construiu nessa caminhada muitas coisas que eu precisava aprender, porque a minha maturidade de hoje, ela vem de tudo isso que aconteceu anteriormente. Eu nunca passei necessidade financeira, mas eu fiz muita burrice na minha vida. E graças a Deus, hoje, eu não me julgo um persistente, mas um perseverante. Uma pessoa que tem aprendido a cada momento com as coisas erradas que fez e não repete. Sabe, eu vejo pelas igrejas pessoas se tornando líderes, e eu vejo assim, eu já tenho uma idade, então eu posso dizer, pessoas de 10, 20 anos atrás que estão trabalhando, mas não questionam, não procuram aprender, não assumem responsabilidade. Eu acho que talvez esse seja o principal marco da minha vida, assumir responsabilidade. Quando eu resolvi assumir responsabilidade, parece que minha vida fez assim, aprendizagem. Porque eu comecei a fazer aquilo que não era para mim, era para os outros, que era uma responsabilidade que eu assumia diante de Deus, não das minhas coisas. A perseverança em ação completa, ela gera maturidade, e a maturidade que nós precisamos para vermos o nosso propósito. Então, é um caminho que nós vamos construindo. Olha, eu passo por provação, me alegro nela. Por que eu me alegro nela? Porque cada provação, eu tenho mais contato com Deus e a minha fé cresce. E a partir desse crescimento eu vou adquirindo maturidade, eu vejo qual é a direção de Deus na minha vida, e eu me torno melhor a cada dia. Essa é a fórmula que Deus dá. E se você não encontrou esse propósito, não está perfeito, volta para a primeira fase. O que é a primeira fase? Busca em Deus na provação. Vai buscar em Deus. Você está passando por dificuldade? Vai buscar a solução em Deus, porque às vezes a dificuldade ela está surgindo na sua vida para consertar coisas que Deus, no amor dele, Ele quer consertar. Sabe que muitas vezes eu me questiono, porque eu preciso perguntar a Deus, Deus, é para eu ajudar aqui? E Deus às vezes vai falar assim, espera mais um pouco. E eu tenho que olhar para o meu coração, será que eu não estou querendo ajudar? Ou será que Ele não está falando para eu não ajudar mesmo? Sabe por quê? Porque algumas pessoas só vão aprender na dificuldade. A gente tem muito essa condição de sucesso, fracasso, né? E o sucesso para a gente, ele muitas vezes está voltado a nós termos aquilo que nós sonhamos em ter, mas não são os sonhos de Deus. E o nosso sucesso pode significar um fracasso, mas o aparente fracasso para o mundo, ele pode significar um sucesso na vida de vocês. E eu vou falar sobre 3 exemplos, que são os mais comuns dentro da igreja. Profissional é o primeiro. Nós construímos uma carreira profissional. E muitas vezes a gente precisa se perguntar se o que a gente quer é uma posição de destaque, ou se a gente quer apenas ter muito dinheiro, ou uma vida confortável, né? Ter bens, construir um luxo na nossa vida, viajar, ter prazer nas coisas, né? Poder ter dinheiro para ir num restaurante, poder
ter dinheiro para fazer uma viagem, conforto. Não que essas coisas estejam erradas, não estão, mas o nosso coração não precisa, não pode estar isso, sob pena da gente perder o nosso propósito de vida com Deus. Nós precisamos buscar, sim, sermos exemplos nesse mundo, como profissionais de respeito, honestos, profissionais que não se deixam vender, não aceitam oportunidades imorais, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser profissionais que estão voltados para a construção de um reino maior do que nós. O segundo exemplo é sobre família. Talvez esse seja o mais sutil. Minha família, eu estou construindo a minha família. E o objetivo do persistente, sabe o que ele leva? Eu estou criando filhos, e eu quero o melhor para os meus filhos. Sabe qual é o melhor para os meus filhos? Serem iguais a mim. E aí eu estou prorrogando uma geração que está no propósito errado. Eu preciso perguntar para Deus: Deus, os meus filhos são teus, o que eu faço com eles? E muitas vezes a gente vai falar que os nossos filhos, eles precisam ter uma carreira assim, eles precisam fazer isso, fazer aquilo, e eu estou simplesmente levando os meus filhos a fazerem a mesma coisa que eu, ou pior, porque essa geração ela está acometida dos maiores enganos. E aí eu já estou, eu 2.0, né? Porque o eu 2.0, ele é um eu com as evoluções da geração atual. Você tem que ir lá, inteligência artificial, você tem que ir lá e procurar fazer essas coisas. Olha só a loucura. Os nossos filhos, eles estudam. Meu filho está com 16 anos, talvez o nível lá da escola seja o nível da universidade antigamente. As coisas vão aumentando porque a competição vai aumentando e eu preciso, e daqui a pouco o moleque está com burnout. Irmãos, o que eu estou falando aqui não é para chamar atenção, é para construir verdade, é para nós crescermos como igreja, é para nós crescermos como família. Nós podemos estar dentro das nossas famílias gerando egoístas, pessoas muitas vezes nas famílias, jovens que nós temos contato, que não querem mais casar, porque olham para a vida dos pais, vejam, se casamento é isso, eu não quero. Não vejo propósito nisso. E hoje, para quem sabe como que rola por aí, o sexo é virtual. Existe a necessidade, eu não sou celibatário, mas posso fazer sexo virtual. Posso ficar preso em casa só vendo pornografia. Na cabeça do jovem isso entra, infelizmente. Mas nós como igreja, nós precisamos nos levantar contra isso, contra essa realidade perniciosa que existe no nosso meio. A gente precisa se levantar e construir algo diferente, porque Jesus está voltando, meus irmãos. E Jesus falou para a gente fazer diferente. Nós podemos estar perdidos, persistindo nesse erro, como religiosos. Mas nós precisamos levantar as nossas vozes e as nossas vontades, no sentido de construir uma vida em Deus, porque eu sei que as pessoas estão apodrecendo por dentro, infelizmente, mesmo dentro das igrejas. As pessoas estão tristes, as pessoas estão, se falar em alegria em meio à provação, cara, onde que existe isso dentro da igreja? As pessoas, olha só, se as suas orações, elas se voltam apenas para pedir coisas, você está no caminho errado. Porque a oração principal da nossa vida, ela precisa saber qual é a direção, me dá revelação, me mostra o caminho para eu seguir.
E por último, o terceiro exemplo, olha só, a igreja local. A gente precisa construir propósito na igreja local. A persistência, ela parece muitas vezes que vai falar sobre o número de crentes. A minha igreja não atingiu tal número, a minha igreja não conseguiu isso, a minha igreja não conseguiu aquilo, e a gente está voltado para dentro dos quatro muros, e a gente está criando crentes imaturos, preocupados com o número, se vendendo. Vem para cá que é bom, vem para cá que você vai ter uma vida melhor, e a pessoa vem e não muda, e ela acaba sucumbindo, daqui a pouco ela está fora de novo. Vem para cá e se arrepende, essa é a mensagem. Se arrepende da vida que você teve, constrói sobre os erros e se prepara para a aprovação, porque a aprovação ela precisa gerar perseverança na nossa vida. E a perseverança que vai, se a gente se mantiver, a perseverança no sentido de querendo ouvir, porque eu vejo muita gente que não quer ouvir. Você fala, estou ocupado, não posso, isso não dá. E eu estou falando sobre uma geração que precisa se voltar para Deus, querendo ouvir. Senhor, fala no meu coração. Se eu preciso mudar, eu vou mudar. Se eu preciso sair, eu vou sair. O que ocorre normalmente nas igrejas, a gente recebe muita gente assim, infelizmente, é o seguinte: eu estava lá, mas lá não estava muito legal, e aí começa a falar mal do pastor, começa a botar as dificuldades, os defeitos da pessoa, aí a gente até acredita, agora não, mas acreditava mais antigamente, né, nessa ladainha. Quando a gente viu que se repetia, a gente começou a ver que a pessoa fala mal do pastor lá, depois vai sair daqui falando mal, porque na verdade, em todo lugar que ela entra, ela está precisando, sabe o quê? Se consertar, se humilhar. Mas para ela não ter que fazer isso, ela precisa de ganhar uma discussão. E a discussão é o seguinte: eu não preciso ficar lá mesmo, eu não preciso ser voluntário, o pastor faz errado, não sei quem faz errado. E aí ele não ouve o que Deus precisa falar ao coração dele. O foco da igreja precisa estar no reino de Deus. E o reino de Deus não se resume a uma instituição local. O reino de Deus precisa se voltar a corrigir tudo que está errado nessa geração, a construir além desses muros. Dentro desses muros é o nosso ponto de partida, porque nós construímos aqui com um propósito: que avance. Se a igreja ficar restrita aqui, nós não estamos construindo nada, e por isso talvez venha o desânimo. Por isso esse é o terceiro exemplo, porque a gente muitas vezes pode falar, está falando do profissional, está falando da família, mas não está falando da igreja. E a igreja é um ponto de incoerência também, a gente precisa, mas a responsabilidade não é só do líder pastor, a responsabilidade é do líder evangelista, a responsabilidade é do líder mestre, do líder apóstolo. Cadê o apóstolo? Apóstolo não é aquele que detém todos os dons, nem apóstolo é o líder. Nenhum desses ministérios exerce liderança sobre o outro. A igreja precisa funcionar como uma engrenagem que um soma o outro e a gente vai construindo juntos, porque assim se dá a sinergia humana a partir do cabeça, que é o Senhor. E olha, muitas pessoas, elas botam a culpa no diabo, sabe? O diabo não deixou, o diabo fez isso na minha casa, o diabo fez... E a gente começa a falar assim: o diabo não precisa fazer nada. Mas ele faz, e eu vou te dizer o que ele faz. Para você fazer alguma coisa errada, o diabo não precisa fazer nada, e ele não vai se dar o trabalho. Porque a nossa carne, se a gente não busca Deus, ela já vai fazer isso. Ela já vai nos levar a errar. Sabe qual é a jogada do diabo? É fazer com que você faça o que é certo da maneira errada, buscando um propósito errado.
Então, hoje, nós estamos aqui na igreja, todo mundo sentado, domingo de manhã, podia estar na praia, podia estar passeando por aí com a família, fazendo outras coisas, estamos aqui. Mas se nós não estivermos construindo isso, se nós não estivermos negando a nós mesmos, nós não estamos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Foi assim com Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto. O diabo ofereceu para ele, a satisfação da carne, o pão. O diabo ofereceu para ele glória, domínio. E o diabo ofereceu para ele orgulho. Se joga aí do pináculo do templo. Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. E esse negócio do está escrito, todas as igrejas pregam que está escrito. Mas se você fizer uma interpretação errada sobre o que está escrito, você pode levar uma multidão à condenação de vida. E nós vamos ser cobrados por isso. Nós precisamos ter esse temor de falar aqui na frente, tendo temor de não pregar nada errado, contrário à vontade do Senhor. Porque isso vem sobre a minha conta. E na carta de Tiago está dizendo isso, sabe? Porque muitos queriam ser líderes e mestres lá também, para ensinar, mas ensinar falsas doutrinas, e ele vem falando assim, olha, nem todos vocês queiram ser mestres, sabe por quê? Porque sobre os mestres vem maior condenação sobre aquilo que ensinam errado. Mas o que o diabo estava falando no deserto a Jesus é: salve-se a si mesmo, largue essa dependência de Deus, não dê glória a Deus, não sirva a humanidade. Não sirva a humanidade, sirva você mesmo. Não é isso que ele diz para a gente hoje o tempo todo? É uma pregação que enche, o nosso ânimo. Você vai ter uma vitória. E é a questão do sucesso e do fracasso. Você acha que vai ter um sucesso enquanto você está tendo um fracasso. E a Bíblia fala em 1 Timóteo 4:1 sobre doutrinas de demônios. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Em 2 Timóteo 4:3 e 4, ele fala que muitos, nessa ânsia, eles escolhem mestres para si, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se às fábulas. Jesus sabia qual era o seu propósito. Você sabe qual é o seu? Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos pergunta: você é rei em Israel? E ele diz assim: foi para isso que eu nasci. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Estou concluindo, irmãos. Eu sei que o tempo já passou, eu tenho essa dificuldade mesmo. Mas espero que seja construído de alguma forma o que nós falamos aqui. A mensagem já está passada. Nós precisamos perseverar na fé. Quando vierem as provações, aproveitem para gerar um relacionamento real com Deus. É isso que nos dá alegria. É isso que nos faz ter certeza de que o Senhor tem a única resposta para nós. Eu não vou dizer qual o propósito da vida de vocês, mas cada um aqui precisa descobrir. Tenham isso como prioridade. Eu pergunto, para encerrar: para que você nasceu?
Porque Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, o seu propósito, e siga-me. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é detentor da única verdade. Em Ti não há fábulas, em Ti não há enganos, em Ti só há gozo e alegria, paz. Se não temos isso é porque não estamos em Ti. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha em nosso meio agora, Senhor, nos trazendo essa paz, nos trazendo essa alegria, nos trazendo a perseverança no Teu Espírito, nessa fé. Não queremos te deixar, mas também não queremos estagnar a nossa vida. Nós queremos crescer, sair do lugar, te conhecer melhor. E, Senhor, sair desse ciclo vicioso que nos leva, Senhor, a pensar em nós mesmos. Senhor, tira de nós todo egoísmo. Tira de nós tudo que nos afasta do Senhor e nos coloca, Senhor, aquilo que é perpétuo em nossa vida. Não deixe que nenhum se perca, Pai, mas que o Teu Espírito fale a nós, ao coração, de dentro para fora, para que possamos, Senhor, ser melhores e, como a Tua palavra mesmo diz, perfeitos aos Teus olhos. Em nome de Jesus.